Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre a guerra que está acontecendo entre Israel e a Palestina. Esse é um conflito muito antigo. Eu já fiz um vídeo aqui para falar sobre os antecedentes desse conflito e parece que ele voltou, né, a ser ativado mais recentemente. Para quem não sabe, isso é um conflito que vem desde a Primeira Guerra Mundial, mano. Desde antes da Primeira Guerra Mundial, na verdade. Porque houveram divisões de terra naquela região especificamente que foram ruins, basicamente. As potências coloniais, elas criaram divisões e colocaram etnias diferentes muito próximas. E essas etnias acabaram entrando em conflitos armados e, no caso da etnia árabe, nesse caso especificamente, acabou sendo expulsa dessas regiões e se recluindo a uma região muito pequena que a gente chama de faixa de Gaza. E essa região da faixa de Gaza sempre entra em conflito com Israel. Ela é financiada geralmente por países árabes que estão ali naquela região, como o Irã e coisas do tipo. E como eu disse, é uma questão étnica mesmo, né? Tipo, os judeus contra os árabes especificamente. Então é um conflito muito antigo e não sei se um dia esse conflito vai se resolver, mas de qualquer maneira. Recentemente Israel com um bombardeio, eu não sei se foi um bombardeio de drone ou alguma coisa, eles bombardearam a faixa de Gaza e eles conseguiram matar o líder da Jihad Islâmica. Para quem não sabe o que é Jihad, por exemplo, como é a palavra? É a Guerra Santa, basicamente, é assim que se chama. E os jihadistas, né, eles são jovens que são árabes e que querem lutar pela libertação da sua região, né, libertação do seu povo. E eles meio que pegam armas e entram em organizações e começam a fazer ataques e coisas do tipo, né? Só que aqui a gente não tá falando só de organizações, a gente tá falando aqui de conflitos entre estados, né? Mais precisamente entre Israel e o Irã. O Irã já ameaçou bombardear Israel com mais de 100 mil foguetes, alguma coisa assim. Só que Israel, né, bom, tem uma coisa muito interessante que é o Iron Dome, que no caso seria o Domo de Ferro, que é um sistema de defesa interessantíssimo que basicamente cobre partes de Israel e consegue bloquear qualquer tipo de foguete ou míssil que é lançado contra esse lugar. Então, hoje a gente vai ver um pouco do Iron Dome em funcionamento, porque ele está em funcionamento demais agora por conta desses ataques, né? Tipo, como Israel matou o líder da Jihad Islâmica, então eles começaram a fazer retaliações, ou seja, lançar diversos mísseis e foguetes contra Israel, e o Iron Dome está interceptando aí a maior parte deles. E eu vou dar um play aqui no vídeo pra gente dar uma vista aqui um pouco de como seria o céu aí de madrugada. O Iron Dome, tipo, ele lança mísseis com radares e esses mísseis, eles estão lá para interceptar esses mísseis que estão indo em direção a Israel, sabe? E no caso você vê os mísseis do Iron Dome, ó, sendo lançados contra esses mísseis, ó, tá vendo? E eles se interceptam no ar, tá vendo? E basicamente esses mísseis que eram para destruir zonas de população residencial acabam não funcionando, né? Muito interessante, mano, o funcionamento desse sistema de verdade. E mostra um pouco, é isso aqui que é a guerra moderna, né? A guerra moderna é lançar mísseis de um lado para o outro, né? Hoje em dia, você não tem mais aquele negócio de tropas no chão, sabe? Tropas em terra. É muito raro você ter esse tipo de coisa. Mesmo na Ucrânia, que tem tropas, né, no chão, que no caso são os russos invadindo e coisas do tipo, você tem também muitos desses drones e coisas do tipo, dessa guerra eletrônica acontecendo, sabe? A maior parte da guerra hoje em dia acontece dessa maneira. E aí eu te pergunto, imagina você de madrugada dormindo e você acorda com isso, como você se sentiria, né? Deve ser uma situação aterradora, deve ser desesperadora esse tipo de coisa, né? Eu acho que, sei lá, mano, não consigo nem conceber a ideia de estar numa região que passe por uma situação assim. E, cara, que a gente tenha paz no mundo, né? Que as coisas melhorem, que esses países acabem entrando em um consenso e coisa do tipo, né? Como eu disse, eu tentei só explicar a situação e não, tipo, dar os contextos. Os contextos são muito profundos, né? Como eu disse, são mais de 100 anos de contexto para esse conflito. Não é só uma coisa simples que a pessoa fala. Geralmente as pessoas tentam simplificar demais esse conflito e não acham uma coisa boa. Se você quiser ver o vídeo que eu fiz mais longo, que eu acho que tem uns 20 ou 30 minutos falando sobre isso especificamente, eu vou deixar ele aqui no cartão ou aqui no final da tela. Então basta você clicar para você dar uma assistida nele e ver por que isso acontece há tanto tempo. Bom,
Muito obrigado por assistir esse vídeo, agradeço muito pela sua visualização, um grande beijo, fique com Deus e a gente se vê depois.